Agora são 8h33 e nós convidamos o jurista Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, para fazer os comentários a respeito de tudo que está acontecendo na questão jurídica do país, envolvendo aí a Vaza Jato, envolvendo também o ex-presidente Lula. Vamos conversar aqui com o Pedro Serrano. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia. Pedro, bom, vamos falar aqui inicialmente sobre a possível discussão, né, no Supremo Tribunal Federal em relação a se realmente as pessoas vão, né, vão poder ser libertadas, né, até que se julgue todo o processo e não essa questão de ficar preso já a partir da decisão de segunda instância. Você acha que com o que aconteceu com Lula na semana passada, né, de tentar passar para cá, para a Polícia Federal, aqui de São Paulo, para uma penitenciária do Tremembé, essa questão volta à tona? Parece que existe essa possibilidade do STF discutir isso já na primeira quinzena de setembro, né? Estão falando, mas eu não acredito que uma coisa vá ter relação com a outra necessariamente, né? Eu acho que houve uma decisão extremamente equivocada do Supremo ao permitir prisões provisórias a partir do segundo grau de decisão, porque isso contraria frontalmente o que determina a nossa Constituição. A Constituição determina que o aprisionamento da pessoa só deve se dar a partir do trânsito em julgado, né? Também é uma decisão que contraria frontalmente o nosso Código de Processo Penal. Portanto, foi uma decisão, a meu ver, juridicamente equivocada, né? Que reduz o âmbito de proteção dos direitos e garantias fundamentais num tema absolutamente relevante para a vida humana, que é a liberdade pessoal, né? Portanto, retirou de cada um de nós um pedaço do nosso direito de liberdade. É isso que precisa ser compreendido. Portanto, o Supremo faria muito bem se restabelecesse, vamos dizer, a vigência desse direito de forma plena, né, para todos nós, né? Mas acho que essa questão do Lula da semana passada não vai influenciar essa decisão. Não creio que vai ter essa força de influência. Creio que houve ali, a semana passada, dois movimentos muito estranhos, eu vou dizer, movimentos abusivos e de tentativa de demonstração de força, eu diria, no plano político, utilizando de instrumentos jurídicos. Um foi esse do Lula, de tentar transferi-lo para o sistema penitenciário comum, e o outro que foi essa estranha gravação de conversa de integrante do PCC, onde ele cita que tinha diálogos com o PT, mas não tem diálogos com o Moro. Aquela conversa lá, não, sinceramente, me pareceu coisa de armação mesmo, né? Então, eu acho que me parece que fizeram duas, vamos dizer, uma tentativa de criar uma novela aí para tentar encobrir ou reagir, vamos dizer, ao impacto que está causando num certo ambiente social, vamos dizer, esses chamados vazamentos da Vaza Jato, né? Que não tem impactado numa parte da sociedade, mas em outra tem sim, né? Tem criado grande impacto, e para tentar reagir a isso, tomar essas duas atitudes translocadas, a meu ver, foi uma montagem, uma armação. Essa história do PCC, algum dia vai aparecer isso como uma armação, né? Não vejo aquilo como uma conversa natural. O crime organizado e a polícia podem ter diálogos e podem ter esse tipo de combinação. Ó, fala aí que eu vou gravar, né? Isso pode acontecer, não é algo impensado, né? Aliás, que o crime organizado dialoga com o Estado não é segredo para ninguém. Dialoga constantemente e rotineiramente, apesar do Estado não assumir que isso existe, né? De vez em quando aí vaza alguma informação desse tipo, né? Os pesquisadores falam muito disso, os pesquisadores do tema crime organizado, sociólogos, etc., que pesquisam, né?
Portanto, nós não estamos tratando de nada, vamos dizer, que tem esse caráter aí que a gravação... Para mim, a gravação foi uma montagem ou foi uma combinação feita que teve a finalidade de obter um efeito político. Se confirmado isso, essa impressão que eu tenho, que pode não ser verdade, pode ter sido uma impressão equivocada minha, mas se confirmada essa impressão minha, é sinal de que, inclusive, que a Polícia Federal, nesses dois casos, na atitude de procurar transferir o presidente Lula, que foi pedido da Polícia Federal, e nessa atitude de pôr a público essa gravação que envolve o PT, o que é óbvio que o conteúdo é uma bobagem, o PT não teria um envolvimento institucional com o PCC, nem por nenhum tipo de organização criminosa desse tipo, né? Me parece óbvio que a Polícia Federal está agindo partidariamente. Isso é mais grave do que o problema do juiz Moro estar agindo, vamos dizer, em busca dos seus interesses pessoais e de interesses partidários, essa coisa toda. É grave também, né? Mas eu acho mais grave para a estrutura do país, porque essas carreiras, elas têm um certo nível de proteção do poder político, tem estabilidade na função, tem uma estrutura relativamente autônoma. Isso vem do judiciário, vem da Constituição de Weimar, iniciou isso em relação ao judiciário, né? Com uma ideia de que você protege a instituição do poder político, conferindo certas garantias e certa autonomia, porque essa instituição tem, vamos dizer, uma imparcialidade técnica. Ora, se você incrusta uma carreira, um estamento dentro do Estado, com estabilidade, mas esse estamento se comporta de forma parcial, de forma partidária, de forma ideológica, né? É evidente que você está criando um imenso problema para a democracia, né? Porque das duas, uma, ou você adota, no caso da polícia, uma estrutura em que você tem uma estrutura autônoma, que é o que eu sempre defendi, hoje me arrependo um pouco, mas você tem uma Polícia Federal autônoma, profissionalizada e imparcial, ou você tem como em muitos países do mundo, a maioria dos grandes países, uma polícia controlada politicamente, mas aí controlada claramente de forma política pela democracia. Quem foi eleito comanda, né? E aí tudo bem, é do jogo, né? Faz parte do poder de Estado, e esse poder de Estado é disputado em eleições periodicamente, né? O que não pode haver é uma estrutura estável, autônoma e politicamente partidária, porque daí você tem qualquer força política que contraria os interesses desse partidarismo daquela instituição vai sofrer, vamos dizer, uma perseguição dentro do aparelho estatal por aquele tipo de estamento, né? E o que nós observamos? Aquela Polícia Federal que era autônoma, que era atuante nos governos anteriores, que atuou com muita rigidez no sentido de investigar questões do próprio governo, hoje, e o caso do Queiroz, que envolveu, por exemplo, aparentemente crimes fiscais, que são de competência federal. Por que a Polícia Federal não investiga? E esse sujeito desapareceu, né? Vamos ser objetivos. Se fosse um caso que envolvesse o governo de esquerda, esse sujeito estava preso. Inclusive, a meu ver, inconstitucionalmente, como fizeram muitas vezes, estava preso, sujeito a um aprisionamento preventivo para ser forçado a fazer alguma delação. Quer dizer, haveria um tipo de atitude muito mais firme de investigação, muito mais rigorosa, não há investigação nenhuma. Por quê? Porque atinge o filho do presidente. A mesma coisa em relação ao envolvimento da família do presidente com essas organizações, um aparente envolvimento, nós não sabemos se há mesmo, mas um aparente envolvimento com gente dessas milícias do Rio de Janeiro. É uma questão que não está investigada, né? Isso é grave. Sem dúvida. Né? Envolve questões, por exemplo, aparentemente em relação a campanhas de mandato federal, que chama a competência da Polícia Federal. A Polícia Federal não fez nada até agora. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, em relação a esse governo, nós vemos uma Polícia Federal aquietada, ainda agindo com relação aos governos anteriores, mas absolutamente quieta em relação às irregularidades deste governo. A mesma coisa do Ministério Público.
Quer dizer, ou seja, não estão investigando nada a respeito de casos rumorosos deste atual governo. Exato. Né? Isso é Serrano, muito grave, porque nós temos, vamos dizer, ainda o uso dessas instituições para produzir fatos políticos contra um partido que está na oposição, que já perdeu a eleição, que tem o seu principal líder preso. preso. Quer dizer, ainda continuam querendo produzir fato político contra esse partido e não investigam o atual governo, em que você tem coisas objetivas e sérias que aconteceram e que passaram sem nenhuma investigação, sem nenhuma atuação. Né? Perfeito. E nesse caso em específico do inquérito da Vaza Jato, porque esse sim mereceu investigação, só que não a investigação, em vez de ocorrer em relação a quem hackeou, como foi feito, e também em relação ao conteúdo das gravações, só ocorreu em relação ao hackeamento, como se só fosse isso que devesse ser investigado. Os vazamentos não podem ser usados para condenar ninguém, mas eles podem ser usados em benefício de réus e devem ser objeto de investigação, inclusive verificar se são verdadeiros mesmo, se foram adulterados, se não, porque podem beneficiar réus, inclusive. Né? E outra coisa, crimes ou ilicitudes ali reveladas no vazamento podem ter outros meios de prova que podem ser encontrados numa investigação e levar, sim, à condenação de pessoas, né? Por outros meios de prova, licitamente obtidos. Né? A BF sempre agiu assim. Nesse caso, não. E, queiramos ou não, essa atitude beneficia o interesse pessoal do ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal. Que, no mínimo, por questão ética, deveria se afastar do cargo, para não deixar dúvida de que essa investigação estaria sendo conduzida com o mínimo de conforto político, vamos dizer, da instituição para poder conduzi-la. Tanto que nós temos hoje é um aparelhamento da Polícia Federal para fim político partidário. Isso está evidente, está cada vez ficando mais evidente. E isso é muito grave, precisa ser tratado isso no debate público e ninguém está falando. Verdade, Serrano. Bom, aqui só para acrescentar, Serrano, que o Partido dos Trabalhadores divulgou nota nesse domingo, dizendo que o partido vai entrar com várias ações na justiça, né, a partir de hoje, contra o que classificou de falsa acusação da Polícia Federal de Sérgio Moro e amplamente divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores nas redes sociais de que a legenda, né, o PT teria ligações com a facção criminosa, o PCC. Glauco. Serrano, ontem foi divulgado um manifesto de 17 juristas estrangeiros, aí bastante prestigiados, são ex-ministros da Justiça, ex-ministros de Suprema Corte e também professores aí de 8 países diferentes, pedindo a liberdade do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, entre os signatários está lá o nome de Susan Rose Ackerman, ela que é professora da Escola de Direito da Universidade de Yale e que já foi elogiada pelo procurador Deltan Dallagnol, que disse que ela era a maior especialista em corrupção do mundo. E ela contesta, né, junto com outros juristas, a condenação do ex-presidente Lula. Tem um trecho aqui, Serrano, que diz o seguinte: por causa dessas práticas ilegais e imorais, a justiça brasileira vive atualmente uma grave crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional. Você tem contatos também no exterior, né, Serrano? Você percebe isso? O Brasil, além de passar vergonha com o governo Bolsonaro, também está passando vergonha lá fora com a justiça? Não é um problema. Eu tenho um estudo sobre isso sério, de anos. Eu produzi um pós-doutorado, ainda continuo estudando o tema, agora na França, lá em Nanterre, estou produzindo um outro estudo. O primeiro estudo que eu fiz não envolvia só o Brasil, aliás, foi antes do impeachment, antes da Lava Jato, antes de tudo isso, sobre o sistema de justiça latino-americano como agente de medidas de exceção, né? Quer dizer, como aqui no continente a justiça às vezes funciona como agente de exceção e não do direito, ou seja, exatamente mostrando que esse tipo de situação pode ocorrer aqui no nosso sistema de justiça. E, vamos dizer, na época, pouca gente, eu diria que ninguém se apercebia disso, mas hoje já é algo debatido no mundo. O Papa, só para ressaltar, soltou em Roma, né, no encontro com juristas cristãos, ele emitiu a chamada Carta de Roma, que foi onde a leitura do discurso dele no evento, onde ele alerta
que os judiciários da América Latina estão sendo utilizados para fins de processos penais aqui estão sendo utilizados para fins de perseguição política, que é algo que nós já temos. O meu trabalho de pesquisa já, vamos dizer, pesquisou e, de certa forma, traz essa denúncia há muitos anos, e outros autores têm também, vamos dizer, ainda de forma minoritária, mas insistentemente, trazido esse tipo de denúncia, não só no Brasil, em vários outros países da América Latina. Então, nós temos, vamos dizer, temos tido a preocupação de fazer esse tipo de demonstração. Hoje, na comunidade jurídica, eu diria que uma boa parte da comunidade jurídica brasileira e uma boa parte da comunidade jurídica internacional que se preocupa com o Brasil, que estuda o Brasil ou que fica sabendo de coisas daqui, já tem muito consolidado que nós temos um grande desvio no funcionamento do nosso sistema de justiça, aqui no Brasil, em especial, porque ele tem sido utilizado em alguns processos com finalidade política. Ou seja, são processos que têm aparência de processos, mas de fato são medidas de exceção. Ou seja, tem uma aparência de democracia, uma aparência de cumprimento da lei, uma aparência de processo penal, mas no conteúdo são medidas políticas de persecução a inimigo de caráter tirânico, né? Isso, vamos dizer, com essa narrativa que eu estou dando aqui, ou com outras narrativas que se tem usado, o fenômeno tem sido observado por muitos juristas do mundo, juristas de primeiríssima qualidade, e por juristas aqui do Brasil também. Cada vez mais, a cada dia, vamos dizer, mais uma pessoa se soma, a gente ouve falar, passando a observar esse fenômeno. Tanto juristas quanto cientistas políticos, teóricos do Estado, gente que se especializa nesse tema, começa a observar esse fenômeno. E a maior prova, por exemplo, que o caso Lula não é um processo adequado no plano constitucional, e vamos dizer, não é adequado dentro de normas mínimas de civilidade, é a leitura dele. Não precisava nem desses vazamentos de Intercept, nada. A leitura do processo em que Lula foi condenado é a maior prova de que ele é uma fraude. Basta lê-lo, e é o que a maioria desses juristas fez, pelo que eu sei, e chegar a essa conclusão. O que os vazamentos do Intercept trazem é apenas a comprovação, vamos dizer, de que houve ali um mecanismo fraudulento, a comprovação clara, taxativa, pela forma de diálogo, vamos dizer, ilícita que havia entre Ministério Público e juiz. Então, ele torna isso claro, porque... E o processo é nulo, e aí começam a surgir argumentos que no plano jurídico são sofríveis, vamos dizer assim, são risíveis. Mas teve decisão de segundo grau. É uma bobagem, quer dizer, é no primeiro grau que há a produção de provas. Não existe a produção de provas em segundo grau. Se houve um juiz parcial, como houve, um juiz que queria produzir uma condenação em primeiro grau, isso torna tudo nulo. Todas as decisões posteriores, porque em tribunal, nenhum tribunal pode produzir prova, é só no primeiro grau que é produzido prova. E uma vez produzida a prova por um juiz parcial, contamina tudo. Como para mim também, é óbvio que tem que se tornar nulo não só o caso do apartamento, mas o outro caso em que o juiz Moro colheu provas, e que o juiz Moro, mesmo não tendo dado a decisão final, em que ele atuou como juiz no processo. Isso contaminou o processo. Um juiz parcial não é qualquer coisa, é ausência de juiz, é ausência de julgamento, é não processo, né? É como se não houvesse, é como se o processo não existisse, né? Porque as palavras processo e julgamento pressupõem juízo imparcial. Se o juízo não é imparcial, não existe, é um nível elevadíssimo de agressão à ordem constitucional, e eu diria até mais do que a nossa Constituição. Como fala esse manifesto que você leu aí, há valores mínimos de civilização, né? Na realidade, nós temos um ex-presidente da República condenado, e esse manifesto faz essa observação, eu li esse manifesto, e é muito correta essa manifestação, eles observam aí que é condenado sem julgamento. Não é um julgamento político, é sem julgamento, porque julgamento sem juiz imparcial não é julgamento, é outra coisa, né? Então, nós temos um homem preso no país que não teve um julgamento. Essa que é a realidade, né? Clara, assim, absoluta, e esses vazamentos agora, vamos dizer, são a demonstração direta disso, factual,
né, de algo que a gente, no plano jurídico, já afirmava. Eu não imaginava que havia esse tipo de fraude tão direta, de diálogo, de conluio. Mas eu falava fraude no sentido técnico-jurídico, quer dizer, tinha uma aparência de legalidade, mas um conteúdo político ilegal, ilícito e inconstitucional, né? Por uma série de questões que eu não vou tratar, são técnicas aqui, mas eu falava nesse sentido. Hoje, quando eu falo fraude, é fraude no sentido estrito mesmo, né? Houve a produção de um processo o tempo inteiro querendo condenar, o que os diálogos lá demonstram, né, e comprovam, né? Portanto, não houve um processo. Exato. E agora o STF deve julgar, né, esse processo de suspeição do então juiz Sérgio Moro. Qual que é a tua expectativa, Serrano, em relação ao STF, essa suspeição de Moro? Olha, eu tenho dúvidas muito grandes, para ser franco. Eu não sei quem é que vai saber o que eles vão decidir, né? Isso é, a gente brinca, é a pergunta do milhão, né? Quem é que vai saber, né? Exato. Agora, eu tenho dúvidas muito grandes se o sistema de justiça brasileiro, eu dei um parecer para ser utilizado pelos advogados do presidente na ONU, dei um parecer como professor, a partir dessa pesquisa que eu fiz esses anos todos. Eu tenho dúvida se o sistema de justiça brasileiro consegue ser imparcial em relação a Lula, por causa de um problema criado no ambiente social por um movimento que não foi só da justiça, foi da mídia, né? Eu sei que agora a mídia começa a recuar, porque está vendo o conteúdo dessas gravações, né? Mas a realidade é que já se criou uma ambientação social que eu chamaria de um populismo de extrema-direita em relação a esse caso, que quer a condenação de Lula de qualquer jeito, que é o aprisionamento dele tiranicamente. Dane-se Constituição, lei, civilização, se ele é culpado, se ele é inocente. Tanto faz, quer ele preso, quer ele fora de circulação, né? Criou-se um ódio, um tipo de circuito afetivo extremamente impotente, para usar aqui uma linguagem spinoziana, né? Quer dizer, um circuito afetivo muito negativo no plano político e que eu acho que não há o que vá convencer. E acho que tem ali uma parte do Supremo influenciado por esse tipo de circuito afetivo. Acho que nem essas gravações muito explícitas como estão ocorrendo vão ser suficientes. Outro dia o ministro se referiu a isso como fofoca. Quer dizer, eu, nu eu nunca vi um material tão explícito de conduta, vamos dizer, irregular do judiciário. Nunca imaginei na minha vida ver algo assim. Acho que nenhum professor de direito nunca imaginou ver algo tão explícito assim. O juiz chama de fofoca, o ministro, quer dizer. Então, assim, veja, é óbvio que não é um material obtido de forma ilícita, eu sempre defendo, não pode ser usado para poder condenar ninguém. Mas é óbvio que pode ser utilizado para beneficiar réus investigados. É a mesma coisa, por exemplo, num homicídio. Eu sou acusado de ter matado o João. Aí amanhã gravam ilicitamente um hacker, hackeia José e vê José conversando com o João. Quer dizer, nesse hackeamento ilícito, se viu que quem se fala que eu matei está vivo. Isso não vai me beneficiar? Eu estou sendo acusado de ter matado uma pessoa, essa pessoa está viva? Isso não vai me beneficiar? É exatamente igual a essa situação. Nós vimos que o juiz não é que ele foi parcial, que o juiz produziu uma fraude, que aquele processo foi montado pela acusação e pelo juiz o tempo inteiro. Manda tal procuradora, não manda, traz tal testemunha, cuidado com o que você vai falar com a mídia. Aquilo foi foi um circo montado, está claro isso nas conversas, nos diálogos. Quer dizer, ou seja, não houve um processo verdadeiramente. A defesa não foi ouvida. A defesa era satirizada, inclusive, nesses diálogos. Quer dizer, nós vamos deixar isso passar em branco, é isso? Um ex-líder político daquela importância, naquela situação. Quer dizer, nós vamos deixar isso acontecer. Quer dizer, esse conteúdo se revela e o réu continua preso. Olha o absurdo humano que nós estamos produzindo no país, quer dizer. E com esse absurdo humano, a gente encerra aqui essa entrevista, Pedro Serrano. A gente agradece que o nosso jornal já está terminando agora. E muitíssimo obrigada por sua participação aqui, sempre muito brilhante. Um grande abraço.
Muito obrigado. Até mais. Falamos aqui com Pedro Serrano, ele que é jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo.